O céu estava tingido de cinza naquela manhã em que Ricardo dirigia apressado rumo ao hospital, o suor em sua testa refletindo sua ansiedade. Ao lado dele, Beatriz, sua esposa, segurava a barriga com um sorriso cansado, mas radiante. Está quase na hora, ela disse com a voz suave, apesar da dor evidente que atravessava seu corpo. Ricardo tentou sorrir de volta, mas a preocupação em seus olhos falava mais alto. A chegada ao hospital foi uma mistura de alívio e tensão. Enfermeiras correram ao encontro de Beatriz, que era levada às pressas para a sala de parto. Ricardo segurou sua mão por um momento, sussurrando palavras de conforto. Você é forte, meu amor. Vai dar tudo certo. Eu te amo. Ela apertou sua mão uma última vez antes de ser levada para longe, desaparecendo pelas portas de metal. O que se seguiu foram horas que pareciam se estender como uma eternidade. Ricardo andava de um lado para o outro na sala de espera, tentando afastar pensamentos sombrios. A cada vez que uma enfermeira passava, ele lançava um olhar de expectativa, mas ninguém trazia notícias. Finalmente um médico apareceu com um semblante grave. Ricardo se levantou imediatamente, o coração acelerado. Doutor, e minha esposa? E o bebê? Senhor Ricardo... O médico hesitou, procurando as palavras certas. Sua filha está bem, mas sua esposa teve complicações graves. Fizemos tudo o que pudemos, mas ela não resistiu. A notícia caiu sobre Ricardo como uma lâmina afiada. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na cadeira para não cair. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, enquanto um grito mudo parecia rasgar seu peito. Naquela noite, Ricardo foi levado até a ala neonatal, onde uma enfermeira mostrou-lhe a pequena Sofia. O bebê, envolto em um cobertor rosa, dormia serenamente. Mas Ricardo não conseguia olhar para ela sem sentir uma onda de dor e culpa. Ela é igual a Beatriz, a enfermeira comentou, tentando trazer algum consolo. Mas para Ricardo, aquela semelhança era um lembrete cruel da ausência de sua esposa. Ele deu um passo para trás, evitando olhar para a bebê por muito tempo. No dia do enterro, o céu parecia chorar junto com Ricardo. Uma chuva fina caía sobre o cemitério, tornando o ambiente ainda mais melancólico. Amigos e familiares se reuniram ao redor do caixão branco cercado por lírios, a flor favorita de Beatriz. Ricardo estava imóvel, o olhar fixo na madeira polida, incapaz de acreditar que ali estava o corpo da mulher com quem ele havia sonhado envelhecer. Cada palavra do padre ecoava como um golpe em seu peito, e o som da terra sendo jogada sobre o caixão parecia um tamborilar cruel que anunciava o fim de uma era de felicidade. Ele sentia o peso da solidão se alojar em seus ombros, junto com a culpa que o consumia a cada segundo. Carmen permaneceu ao lado do filho, segurando sua mão com firmeza, como se tentasse sustentá-lo diante do abismo emocional em que ele estava prestes a cair. Ricardo não derramou lágrimas ali, mas seus olhos vazios eram um grito silencioso de dor. Entre os presentes, uma amiga próxima da família trouxe Sofia, enrolada em um cobertor. Carmen a segurou nos braços e tentou aproximá-la de Ricardo, mas ele deu um passo para trás, incapaz de encarar a filha. Para ele, a presença de Sofia era ao mesmo tempo um milagre e uma punição. Leve-a embora, ele murmurou, sua voz embargada, antes de se afastar em direção ao carro, deixando para trás um silêncio que doía mais do que qualquer palavra poderia expressar. Os dias que seguiram ao enterro foram sombrios para Ricardo. Semanas depois, o vazio continuava. Ele decidiu que não podia criar Sofia. A dor era insuportável. E cada vez que ele olhava para a menina, sentia como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Assim ele foi até Carmen, sua mãe, com um pedido desesperado. Eu não consigo, mãe, por favor, crie Sofia. Eu não tenho forças para ser pai dela. Carmen olhou para o filho com um misto de compaixão e firmeza. Ricardo, eu amaria cuidar de Sofia, mas ela é sua filha. Beatriz não gostaria que você se afastasse dela. É convivendo com Sofia que você vai superar essa dor. Ricardo não respondeu, apenas desviou o olhar, perdido em seus pensamentos. A mansão que antes transbordava de risos e conversas agora parecia fria e vazia. Ele se trancava no escritório, mergulhando em pilhas de documentos e números.
tentando fugir da dor que o perseguia a cada esquina da casa. A única presença constante era a de Carmen, que cuidava de Sofia com dedicação, mas não abandonava sua postura firme em relação ao filho. Uma noite, Ricardo desceu as escadas para buscar um copo de água e encontrou Carmen na sala, ninando Sofia em seus braços. A bebê soltava pequenos resmungos, enquanto Carmen cantarolava baixinho uma canção de ninar. Ricardo parou no meio do corredor, observando a cena com o coração apertado. Carmen percebeu sua presença e, sem perder o ritmo da melodia, ergueu os olhos para ele. Ela está crescendo rápido, Ricardo, comentou suavemente, sem traço de julgamento. Cada dia que você a evita é um dia que você nunca vai recuperar. Ele desviou o olhar, a culpa e o luto formando um nó em sua garganta. Eu não consigo, mãe. Cada vez que olho para ela, é como se Beatriz estivesse me olhando de volta. E isso me destrói. Carmen suspirou, ajustando Sofia em seus braços. Eu entendo sua dor, meu filho. Mas você não pode deixar que ela defina quem você é. Sofia não é uma lembrança da sua perda. Ela é a continuidade do amor que você e Beatriz compartilharam. Entregar essa menina para mim ou para qualquer outra pessoa não vai apagar o que aconteceu. Ricardo balançou a cabeça, como se lutasse contra as palavras da mãe. Eu só... não sou capaz. Você é mais capaz do que imagina, Carmen respondeu com firmeza. E por isso, eu não vou aceitar sua proposta de criar Sofia por você. Eu vou ajudar, é claro. Mas você precisa estar presente. Se não por você, por ela. A determinação de Carmen era inabalável, e Ricardo sabia disso. Mas mesmo assim, ele não conseguia imaginar como superar a dor e construir uma relação com a filha. Relutante, ele concordou com a sugestão da mãe de contratar uma babá para ajudar no cuidado diário da bebê. Talvez, pensou ele, a presença de alguém com experiência pudesse aliviar o peso que ele sentia. Na semana seguinte, Alice chegou. Jovem, com olhos gentis e uma energia acolhedora, ela foi apresentada a Ricardo por Carmen. Alice parecia compreender imediatamente a tensão que pairava na casa. E, sem hesitar, assumiu a responsabilidade de cuidar de Sofia, enquanto tentava, de maneira sutil, quebrar as barreiras que Ricardo havia erguido. Ela é adorável, Alice comentou em um dos primeiros dias, segurando Sofia enquanto preparava sua mamadeira. Ricardo estava passando pelo corredor, mas parou ao ouvir o comentário. Ele permaneceu em silêncio, olhando de relance para a filha antes de seguir em frente, o peito apertado. Alice percebeu sua hesitação, mas decidiu não pressioná-lo. Com o tempo, ela acreditava. O amor pela filha encontraria um caminho para tocar o coração de Ricardo. O som dos passos de Carmen ecoava pelo saguão da mansão, enquanto ela se preparava para partir. Depois de semanas cuidando de Sofia e tentando ajudar Ricardo a se reconectar com a vida, ela decidiu que era hora de voltar para casa. Você sabe onde me encontrar, meu filho, disse ela, com um abraço apertado em Ricardo. Mas lembre-se, Sofia precisa de você mais do que de qualquer outra coisa. Estarei aqui toda semana para ver vocês. Ricardo apenas assentiu, tentando disfarçar o misto de alívio e receio que sentia. Ele ainda não sabia como iria lidar com a presença constante da filha, mesmo com Alice assumindo grande parte das responsabilidades. Alice, por sua vez, observava a dinâmica entre mãe e filho com cuidado. Ela sabia que a ausência de Carmen traria um desafio ainda maior para Ricardo, e estava determinada a fazer sua parte. Nos primeiros dias, a rotina na casa era composta de longos silêncios, quebrados apenas pelos choros ocasionais de Sofia ou pelas instruções breves de Ricardo. Senhor Ricardo, posso falar um instante? Alice perguntou em uma manhã, enquanto colocava Sofia para arrotar depois da mamada. Ele ergueu os olhos do notebook, visivelmente incomodado com a interrupção. O que foi? Eu sei que é um momento difícil para o senhor, mas talvez ajudar com pequenas tarefas, como segurar Sofia durante a troca de fraldas ou colocá-la para dormir, possa facilitar o vínculo entre vocês dois. Eu estarei aqui para guiá-lo. Ricardo franziu o senho. Não preciso de um vínculo.
Estou pagando para você cuidar disso. Alice manteve a calma, mesmo diante da frieza. Com todo respeito, senhor, Sofia não é isso. Ela é sua filha. As palavras de Alice ficaram ecoando na mente de Ricardo por horas depois daquela conversa. Ele não respondeu na hora, mas se viu pensando mais em Sofia, especialmente à noite, quando o silêncio da casa parecia amplificar sua solidão. Na semana seguinte, durante uma das visitas de Carmen, ela encontrou Alice no jardim segurando Sofia, enquanto Ricardo observava de longe, aparentemente perdido em pensamentos. Como ele está? Carmen perguntou baixinho para Alice. Melhorando? Acho que ainda tem muito medo de se aproximar, mas ele observa. Acho que é um bom começo. Carmen sorriu. Continue sendo paciente. Ricardo tem um coração enorme. Só está enterrado sob a dor agora. Mais tarde, naquela noite, Ricardo entrou na sala onde Sofia dormia tranquilamente em seu berço. Ele se aproximou devagar, sentindo o peito apertar ao olhar para ela. Os traços delicados da menina lembravam tanto Beatriz que ele sentiu os olhos marejarem. Por um momento, ele estendeu a mão para tocar o rostinho da filha, mas recuou, como se o simples ato fosse demais para suportar. No dia seguinte, Alice sugeriu que Ricardo acompanhasse Sofia em um momento simples, a hora do banho. Relutante, ele concordou. Enquanto Alice explicava com paciência como segurar a bebê e lavar seu corpinho frágil, Ricardo sentiu pela primeira vez uma pequena faísca de conexão. Ela gosta da água, ele comentou baixinho, quase surpreso. Sofia agitava as perninhas e soltava pequenos sons que pareciam risadas. Ela sente que está segura, respondeu Alice com um sorriso. Ricardo permaneceu em silêncio, mas ao sair da sala, percebeu que algo dentro dele começava a mudar. Ainda que fosse um passo tímido, os dias se passaram e o envolvimento de Ricardo com Sofia começou a crescer, embora de maneira hesitante. Ele ainda mantinha uma certa distância emocional, mas momentos como o banho, as primeiras mamadas que ele ajudou a oferecer e as vezes em que simplesmente a observava no berço foram quebrando aos poucos a barreira de gelo em seu coração. Alice notava as mudanças, mesmo que pequenas. Ela começou a introduzir momentos que incentivassem Ricardo a interagir mais com a filha. Sofia está quase aprendendo a segurar objetos sozinha, disse ela certa tarde, enquanto balançava um chocalho diante da bebê. Ela adoraria ouvir sua voz, Sr. Ricardo. Minha voz? Ele ergueu uma sobrancelha cético. Sim, ler para ela. Você sabia que os bebês adoram ouvir histórias, mesmo sem entender as palavras? É calmante para eles. Ricardo soltou um suspiro, mas concordou. Naquela noite, ele entrou no quarto de Sofia com um livro de capa dura que encontrou na estante. Sentou-se em uma poltrona ao lado do berço e começou a ler, a princípio com a voz monótona e sem entusiasmo. Porém, conforme lia, notava os olhinhos curiosos de Sofia fixados nele. Ela fazia pequenos movimentos com as mãos e os pés, como se respondesse à cadência das palavras. Ele parou por um momento, olhando para a filha. Pela primeira vez, sentiu um leve sorriso surgir em seu rosto. Era como se algo nela estivesse tentando alcançá-lo, atravessando as barreiras de sua dor. Dias depois, durante uma visita semanal de Carmen, ela encontrou Ricardo segurando Sofia nos braços. Ele balançava a bebê suavemente enquanto murmurava algo que parecia uma canção. Carmen ficou imóvel à porta, observando a cena com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que via seu filho tão próximo da neta. Eu disse que você tinha mais forças do que imaginava, Carmen comentou ao entrar na sala, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Ricardo olhou para a mãe, um misto de orgulho e vulnerabilidade em sua expressão. Ela é tão pequena, mãe, tão frágil, mas eu sinto que talvez eu consiga. É claro que consegue, meu filho. Amar Sofia não diminui o que você sentiu por Beatriz. Pelo contrário, é uma forma de honrar o amor que vocês tiveram. Ricardo assentiu, ainda processando aquelas palavras. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde o funeral,
Sentiu que havia um vislumbre de esperança. Alice também percebeu as mudanças no comportamento de Ricardo. Ele começava a participar mais ativamente da rotina de Sofia, embora ainda se sentisse inseguro em muitos momentos. Uma noite, Alice encontrou Ricardo no escritório, olhando para uma foto de Beatriz. Ela estaria orgulhosa de você, Alice disse com gentileza. Ricardo ergueu os olhos, surpreso pela presença dela. Você acha? Com certeza. Amar Sofia é o maior presente que você pode dar a ela. As palavras de Alice tocaram Ricardo profundamente. Ele se levantou, deu um último olhar para a foto de Beatriz e foi até o quarto de Sofia. A pequena estava acordada, mexendo-se no berço. Ele a pegou no colo e, pela primeira vez, beijou sua testa com ternura. Naquela noite algo mudou. Ricardo percebeu que não apenas conseguia cuidar de Sofia, mas que queria ser parte ativa de sua vida. O amor estava renascendo em seu coração, aos poucos, mas com uma força que ele não podia ignorar. Ainda naquela semana, Alice recebeu uma ligação urgente enquanto terminava de organizar as roupas de Sofia no quarto da bebê. Do outro lado da linha, sua irmã falava em tom aflito. O sobrinho de Alice havia sofrido um pequeno acidente enquanto brincava e estava com o braço machucado. Senhor Ricardo. Alice chamou, visivelmente preocupada ao descer as escadas. Ele olhou para ela, estranhando o tom ansioso. Preciso ir até minha casa agora. Meu sobrinho se machucou e minha irmã precisa de ajuda. Sofia está dormindo, então deve ficar tranquila por algumas horas. Não vou demorar. Ricardo arregalou os olhos, a insegurança evidente. Você quer que eu fique sozinho com ela? Vai dar tudo certo, Alice garantiu, tentando acalmá-lo. Ela está dormindo profundamente. Se acordar, basta acalmá-la. Vou voltar o mais rápido possível. Ricardo respirou fundo, balançando a cabeça em concordância, mesmo com um nó de nervosismo apertando seu estômago. Por algumas horas, a casa permaneceu em silêncio. Ricardo ocupou-se com seus papéis no escritório, mantendo um ouvido atento a qualquer som vindo do quarto de Sofia. Até que, inevitavelmente, o choro de bebê ecoou pela casa, cortando o ar com urgência. Ricardo subiu as escadas apressado, o coração disparado. Ao chegar ao quarto, encontrou Sofia agitada, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Ele tentou oferecer a chupeta, mas ela rejeitou. Desajeitado, a pegou no colo, balançando-a suavemente. Calma, Sofia. Está tudo bem. Por favor, para de chorar. Mas Sofia não parava. O desespero crescia em Ricardo enquanto ele tentava, sem sucesso, confortar a filha. Foi então que, em um impulso, ele lembrou-se de algo que sempre acalmava Beatriz. Música. Carregando Sofia nos braços, ele desceu até a sala de estar. Alexia, toque Eu Sei Que Vou Te Amar, ele pediu com a voz embargada. A melodia começou a preencher o ambiente, e Ricardo começou a balançar Sofia no ritmo da música, andando pela sala. Aos poucos, o choro foi diminuindo até que ela finalmente se acalmou. Para sua surpresa, Sofia deitou a cabecinha em seu peito, os olhinhos ainda úmidos. Ricardo sentiu o coração apertar. Ele olhou para o pequeno rosto de sua filha e não conseguiu conter as lágrimas. Você realmente se parece com sua mãe, sussurrou, a voz carregada de emoção. Pela primeira vez, ele sentiu algo além da dor ao mencionar Beatriz. Era amor, puro e simples, que crescia dentro dele. Que, depois de um tempo, Ricardo se sentou no sofá com Sofia ainda em seus braços. A bebê adormeceu profundamente, e ele, embalado pela música e pela exaustão emocional do momento, acabou dormindo também, com Sofia aninhada em seu peito. Quando Alice retornou e entrou silenciosamente na sala, encontrou a cena que jamais imaginou presenciar tão cedo. Ricardo e Sofia dormiam juntos, conectados de um jeito que parecia natural. Um sorriso leve surgiu em seu rosto ao perceber algo curioso. Sofia dormia com a boca levemente aberta, exatamente como Ricardo. Alice ajeitou o cobertor sobre os dois e saiu da sala sem fazer barulho,
deixando pai e filha aproveitarem aquele momento precioso, o primeiro de muitos. Os dias que se seguiram à noite em que Ricardo cuidou de Sofia sozinho marcaram um ponto de virada. Ele ainda se sentia inseguro, mas algo naquela experiência acendeu uma chama de confiança que ele não sabia possuir. Agora, ele não apenas observava Sofia de longe, mas começava a procurar por pequenos momentos para se aproximar dela. Alice notou a mudança quase imediatamente. Certo dia, ao entrar na sala, viu Ricardo segurando Sofia enquanto ela brincava com um brinquedo colorido em suas mãos. Ele parecia intrigado com o jeito que a filha mexia os dedos pequenos, tentando alcançar as peças brilhantes. "Você está pegando o jeito, Sr. Ricardo", Alice comentou, sorrindo ao vê-lo tão envolvido. "Ela é fascinante", ele respondeu sem tirar os olhos da bebê. "Cada coisa que ela faz parece mágica." A cada semana, Carmen também percebia o progresso. Durante suas visitas, ela encontrava Ricardo mais presente, mais envolvido. "Você está começando a descobrir o que sempre tentei dizer, não é?" Ela comentou em uma tarde, enquanto via o filho brincar com Sofia no chão da sala. Ricardo olhou para a mãe, com um sorriso que ainda trazia um traço de melancolia, mas também algo novo: esperança. "Acho que você estava certa, mãe. Ela não é apenas uma lembrança de Beatriz. Ela é muito mais do que isso." As semanas transformaram-se em meses, e Sofia começou a alcançar marcos importantes. Seus primeiros sorrisos foram um presente que iluminou a casa, e Ricardo teve o privilégio de ouvir as primeiras risadinhas da filha enquanto a levantava no ar, brincando com ela. Ele ainda tinha momentos de dificuldade, noites em que o vazio deixado por Beatriz parecia insuportável, mas nesses momentos, bastava olhar para Sofia para encontrar um propósito que o fazia seguir em frente. Uma tarde, Alice entrou no escritório de Ricardo para mostrar um vídeo que havia gravado de Sofia tentando engatinhar. "Ela está quase conseguindo", Alice exclamou animada, mostrando a gravação no celular. Ricardo largou imediatamente o que estava fazendo e seguiu Alice até a sala. Lá, Sofia estava no chão, os braços e pernas em movimento desajeitado enquanto tentava avançar para pegar um brinquedo. Ele se ajoelhou ao lado dela, batendo palmas e incentivando. "Você consegue, Sofia? Vamos, minha pequena!" E naquele momento, Sofia finalmente conseguiu se mover alguns centímetros, soltando uma risadinha de triunfo. Ricardo a pegou nos braços, girando-a no ar enquanto ria junto com ela. "Você viu isso, Alice?" "Ela está engatinhando." Alice sorriu, sentindo um calor no peito ao ver a alegria genuína no rosto de Ricardo. "Sim, Sr. Ricardo. Eu vi. Ela está crescendo rápido, e você está fazendo parte disso." Carmen, que chegou pouco depois, foi recebida por Ricardo contando entusiasmado sobre a conquista da filha. "Ela está se desenvolvendo tão rápido, mãe. Cada dia é uma surpresa." Carmen olhou para ele emocionada. "E cada dia você está se tornando o pai que ela merece." Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Ricardo a segurou nos braços por mais tempo do que o habitual. Observou o rostinho tranquilo da filha e sentiu um amor tão grande que parecia impossível conter. "Eu prometo, Sofia", sussurrou com lágrimas nos olhos. "Eu vou cuidar de você. Eu vou ser o pai que você precisa, sempre." Enquanto a casa mergulhava no silêncio da noite, Ricardo sentiu que algo dentro dele finalmente havia se curado. A jornada ainda não estava completa, mas ele sabia que não estava sozinho. Sofia era sua luz, sua razão para continuar, e acima de tudo, sua segunda chance de amar. O sol de domingo iluminava o caminho até o cemitério, enquanto Ricardo caminhava com passos firmes, Sofia em seus braços. A pequena brincava com o chapéu que ele usava para protegê-la do calor, balbuciando sons que faziam Ricardo sorrir. Ao chegar ao túmulo de Beatriz, ele parou e respirou fundo. As flores frescas que Carmen havia deixado em sua última visita estavam ali, exalando um perfume suave. Ricardo ajeitou Sofia em um carrinho ao lado e se ajoelhou diante da lápide. Por alguns minutos, permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquele momento. "Oi, Beatriz",
Começou ele com a voz baixa e carregada de emoção. Eu demorei para vir aqui, não é? Acho que precisava de tempo para entender tudo. Tempo para aceitar que você não está mais aqui. Ele passou a mão pela lápide, os olhos marejados, mas sem a dor sufocante que o acompanhava nos primeiros meses. Eu não vou mentir. Foi muito difícil. Tive raiva, culpa, uma dor que parecia nunca acabar. Mas aos poucos, com a ajuda da minha mãe, da Alice e da nossa Sofia, eu comecei a enxergar as coisas de outra forma. Ricardo olhou para Sofia, que observava as folhas de uma árvore próxima balançarem com o vento. Ele sorriu antes de voltar sua atenção à lápide. Ela é incrível, Beatriz. Tem sua força, sua doçura. Cada dia com ela é um presente que me lembra o quanto você era especial. Mas também me mostrou que eu preciso seguir em frente, por ela e por mim. Uma brisa leve passou, e Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Eu ainda sinto sua falta todos os dias, continuou. Mas agora, quando penso em você, não é com mágoa ou tristeza, é com gratidão por tudo o que vivemos. Sofia me deu algo que achei que havia perdido, a capacidade de amar de novo, e isso é um pedaço de você que vive para sempre. Ele permaneceu ali mais alguns minutos, deixando que as palavras fluíssem. Quando se levantou, sentiu-se mais leve, como se estivesse deixando o peso do luto naquele lugar. Pegou Sofia no colo e beijou sua testa. Vamos, pequena. Mamãe está sempre com a gente no coração. Mas agora é hora de continuarmos. O resto do dia foi simples, mas cheio de significado. De volta à mansão, Carmen chegou para o almoço e ajudou Ricardo a colocar Sofia para brincar no jardim. Alice, como sempre, estava por perto, garantindo que tudo estivesse em ordem, mas também participando da alegria do momento. Enquanto Sofia engatinhava pela grama, Ricardo olhou para Carmen e Alice. Eu não sei como teria conseguido sem vocês. Obrigado por nunca desistirem de mim. Carmen sorriu emocionada. Você sempre teve a força dentro de você, meu filho. Nós só ajudamos a lembrar disso. Alice, tímida, acrescentou. Sofia é a verdadeira responsável. Ela trouxe você de volta para a vida. Ricardo assentiu, segurando Sofia no colo novamente. Sim, ela trouxe. E agora, tenho certeza de que Beatriz está orgulhosa do pai que estou tentando ser. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados. Ricardo, Carmen, Alice e Sofia aproveitaram aquele momento juntos, unidos pelo amor e pela superação. Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Ricardo olhou para a filha com um sorriso cheio de ternura. Você me salvou, sabia? E eu prometo que sempre estarei aqui para você. Ele apagou a luz do quarto e saiu, sentindo-se finalmente em paz. Não era o fim da jornada, mas ele sabia que o futuro, ao lado de Sofia, Carmen e Alice, seria cheio de possibilidades e amor. Se gostou dessa história, pedimos para que você se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e não perde as próximas histórias. Assista ao próximo vídeo que está na tela. Tenho certeza que você vai gostar também.